Bem-vindos a mais um Papo de Outlier, o podcast da JVB, onde a gente ajuda você a transformar os resultados da sua empresa nos dados. Nossos episódios saem a cada 2 semanas, sempre às quintas-feiras, reunindo lideranças do Grupo Boticário e pessoas chaves que dominam o tema no mercado de trabalho para mostrar o nosso jeito de simplificar os desafios e acelerar os resultados ainda mais com muita tecnologia e um papo bem interessante para vocês. Eu sou o Thiago Acôncia, diretor de Business Strategy de AI aqui na JVB. Sou um homem branco, 1,90 m, cabelos castanhos claros, barba e estou vestindo uma camisa básica preta. Eu sou Patrícia Cruz, cientista líder aqui na GAVB. Eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura do ombro, tô de headset, uso óculos de grau e tô com uma blusa cinza. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar o conteúdo com o seu time, combinado? Vamos começar então. Hoje, nesse segundo episódio da segunda temporada, temos um convidado mais do que especial, que vai representar o trabalho de um parceiro de longa data com a JVB, o Banco Carrefour. Diversos trabalhos, dentre eles um case de inteligência artificial e machine learning, que ajudou e muito a melhorar a eficiência operacional da empresa, da área, reduzindo custos e ganhando produtividade. Temas super importantes no dia de hoje, com o mercado tão aquecido e tão competitivo. O Paulo Ruza, pessoal, é superintendente de dados do Banco Carrefour, com atuação em tecnologia desde 99, tem MBA em Lean Thinking e Six Sigma, com experiência responsável nas áreas de arquitetura, engenharia, governança, cultura de dados. Além disso, tem vários conhecimentos em uso de estratégia de dados, com foco em gestão, governança e qualidade, com metadados em MDM, Data Lake, além, é claro, de dominar toda a parte desses dados para o uso com finalidade de campanha CRM e todo o life cycle aí do dado, desde aquisição, rentabilização, né, com cross-sell e upsell, churn de clientes e muitas outras técnicas aí, que tudo que toca realmente o entendimento do cliente, a jornada de vida do cliente dentro da empresa e tudo que toca em dados aí. O Ruza é um cara muito ponto-chave, tem sido um grande parceiro, por isso a gente ficou tão feliz por ele ter aceitado esse convite. Prazerzaço meu aí, obrigado pelo convite. Fazendo minha audiodescrição aqui, sou um homem branco, careca, barbudo, de olho azul, mais ou menos 1,80 m, tô de camiseta vermelha, também tô de headset. Vamos apresentar então, né, o Paulo, o que foi esse trabalho que a gente desenvolveu primeiro junto, para depois a gente aprofundar em alguns temas. Então vale lembrar que, antes de mais nada, pessoal, antes de falar de case ou de trabalho, né? Vale lembrar que o mercado mudou muito nos últimos anos, sem sombra de dúvida. Motivos dos mais diversos, desde políticos, globais, locais, instabilidades, fatores ligados à escassez de recursos em companhias e diversos outros fatores. A gente viu ali a guerra na Ucrânia, enfim, diversos cenários e variáveis aí não controladas pelas empresas vem afetando o direcionamento das empresas e o foco estratégico, e isso vem, obviamente, impactando o direcionamento de investimento, né? Especialmente em tecnologia, com foco em melhorias de processo e ganho de eficiência, né? Uma vez que a gente está num cenário que não tem total controle, a gente começa fazendo o quê? Melhorando o que está ao nosso alcance, e isso é olhando para dentro de casa, né, dentro das empresas, em eficiência e produtividade. Então, são dois ponteiros que não são dependentes de mercado. Não apenas ter essa visão, né, um pouco até pessoal do mercado, mas segundo relatórios da Forrester, por exemplo, empresa de pesquisa e assessoria sobre os impactos de tecnologia, o próprio mercado de automação de processos inteligentes, né, estamos falando aí de produtividade, eficiência e otimização, ele foi impulsionado por inteligência artificial e machine learning e deve crescer uma taxa anual de quase 25%, tá? Atingindo aí 28,9 bilhões de dólares até o final de 2024. Acho que a inteligência artificial já é, sem sombra de dúvidas, uma realidade que drive as empresas mais do que nunca com o uso dos dados de um modo inteligente, e ela vem tomando um destaque nesse novo cenário de instabilidades políticas e de competitividade de mercado com a automação de processos inteligentes, com um crescimento vertiginoso aí de 25% e quase 29 bilhões de dólares até o final de 2024. Na prática, né, a inteligência artificial e o machine learning são o quê, pessoal? São tecnologias que mudam o jogo das empresas quando o assunto é produtividade, mas para quem ainda não é talvez tão familiar com os temas, né? Machine Learning basicamente é uma tecnologia que são algoritmos, supercomputadores que conseguem, através de técnicas estatísticas, pegar uma amostra de dados, aprender padrões e tendências, fazendo cruzamentos diversos, muitas vezes impossível para ser feito manualmente por um ser humano em uma planilha ou com qualquer outra ferramenta, e elas
ela é desenhada para exatamente conseguir extrair valores e fazer comparações diversas e trazer à tona aquilo que se destaca, seja como um outlier, seja como um próprio padrão, tá? Então, é usada em diversas técnicas, como reconhecimento facial, encontrando padrões do rosto das pessoas, da face das pessoas, assistentes virtuais, aprendendo quais são as perguntas, sequência de perguntas, etc., recomendações de produtos online e muito mais. Então, com a inteligência artificial e uma técnica chamada machine learning, a gente consegue automatizar tarefas repetitivas e colocar maior eficiência, tá? Impulsionando a inovação em qualquer empresa. Na GAVB, enquanto o mercado está começando a entender o que vai fazer e como escalar, né, mais importante do que só simplesmente o que fazer com machine learning e inteligência artificial, é colocar em produção, disponibilizar para os usuários de negócio e dar escalabilidade. Ou seja, utilizar isso em larga escala para todos os clientes, quando for o caso de B2C, para usar isso de uma forma realmente espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo. E os nossos especialistas já conseguem fazer isso com esses modelos, entrando e testando eles com mais rapidez, bastante suficiente para puxar discussões que chegam até a tocar IA generativa, por exemplo, tá? Então, nós já temos cases publicados com ROIs capturados com IA generativa. E isso se deve aos mais de 10 anos aí, para quem conhece a GAVB, né? 10 anos atuando no mercado, com referência no setor e aprendendo com companhias de todos os nichos de negócio, né? A gente tem trabalhado com diversas companhias, grandes players de mercado, como o Banco Carrefour, e com eles a gente aprende com as dificuldades, né? Com os ambientes e com as adversidades maiores possíveis, e com isso a gente fica mais inteligente na hora de a gente ajudar e resolver isso daí. Então agora vamos entrar, né? Pô, falei de inteligência artificial, falei de machine learning e falei aí de grandes parceiros e cases como o Carrefour. Vamos entrar nesse nosso case do Banco Carrefour, né, para falar aí com o Paulo. Então, nessa parceria nossa, o nosso time aí de especialistas em tecnologia desenvolveu a migração do que a gente chama de todos os books e modelos, né, de machine learning existentes na atual arquitetura para o framework de Machine Learning Ops, né, o MLOps, que a gente chama, a operacionalização de Machine Learning na Google Cloud, né, atendendo a estratégia global do nosso parceiro e garantindo o funcionamento da operação do Banco Carrefour nesse processo de transição. A gente queria entender um pouco do Paulo, qual era a dor deles que eles queriam solucionar ali no campo de automatização com IA, e qual foi a importância de ter escolhido o time da GAVB para a entrega de sucesso desse projeto dentro do Banco Carrefour. Boa, muito bom. Primeiro, parabéns aí pela introdução. Fico, de novo, muito honrado pelo convite. Vamos lá. A gente tinha um desafio bastante interessante, acho que um pouco diferente aí do que normalmente a gente vê no mercado. Tá? A gente já tinha uma esteira ali, não no formato, não no framework de MLOps, mas a gente já tinha uma prática de inteligência artificial e de machine learning bastante grande, bastante madura, que inclusive boa parte dela tinha sido anteriormente desenvolvida com a própria GAVB, então a gente já tinha uma stack bem madura, os dados já eram modelados, já eram tratados, a gente já tinha os modelos e os books prontos numa cloud, a gente não usava o GCP na época, mas já estava tudo em cloud, né, 100% da informação, a gente já usava algumas tecnologias aí de ponta. As nossas duas maiores dores na época, uma certa dificuldade ainda na manutenção desses books, nas alterações, né, desses books, quando a gente precisava trocar ou mexer em alguma variável, em alguma parte do código, e o parque tecnológico que a gente utilizava, ele era um pouco limitado com relação a distribuir esses modelos para outras plataformas, então a integração do dado era ruim. Isso é sempre uma dor de cabeça, porque eu tenho o modelo sendo gerado, sendo retroalimentado, e não consigo fazer isso virar valor na ponta, não vira uma entrega de negócio ali. E aí a gente sabe que dado sem ser utilizado pelo negócio, ele é custo, ele não é benefício, né? Ele só gera custo de processamento e armazenamento. Então a gente já tinha um desafio que era: temos um ambiente bacana, que performa bem quando a gente fala de machine learning, que tem este ponto a evoluir com relação à questão da entrega do dado. Agora, como que a gente consegue fazer isso virar uma esteira ainda melhor, né? Como que a gente busca ainda mais eficiência? Como que eu faço uma coisa que está boa
ficar ainda melhor, porque a gente sempre chega nas empresas, vocês devem saber disso muito melhor do que eu. Na maioria dos lugares, quando a gente chega, o mato tá alto, e mato alto é fácil de cortar, mas quando a GAVB chegou aqui, né, e numa parceria com a própria GAVB, a grama já estava paradinha, né? Não tinha mais mato alto. Aí é um trabalho muito mais refinado mesmo que precisava ser feito, tá? E a escolha da GAVB para continuidade nesse trabalho foi muito em linha com... o primeiro trabalho já tinha sido muito bem feito, a parceria é muito forte, é uma parceria de longa data, como o Thiago mencionou aqui, né? Já são alguns bons anos aí que a gente trabalha juntos. E também por conta de todas as conversas que a gente teve com a liderança, com todos os heads da GAVB, que de fato demonstraram ter todo o conhecimento necessário e os profissionais com as competências necessárias para que a gente desse esse próximo passo, tá? Sim, e no final a gente conseguiu ali colocar em um ambiente onde a manutenção fosse mais acessível, né? E não tivesse tantas limitações, tantos entraves, né? Onde a gente conseguiu ganhar essa agilidade ali, tanto de manutenção quanto reduzir as limitações, né? É que a gente tem alguns números bastante interessantes aí, tá? Nessa migração. Eu acho que a gente explora isso mais no decorrer da conversa, mas a gente saiu de quase 50 mil linhas de código para menos de 4 mil linhas de código. Então, quando você fala de manutenção de código, vocês sabem o quanto de esforço a gente salva aí em eficiência operacional. Não, é incrível, reduzir para menos de 10%, né? E manutenção e escalabilidade, né? Escalabilidade depende também de eficiência de código, de script, então tem um processo não só por faturação, mas por escalabilidade. E você mencionou ali, esse é um desafio, né, o Paulo? Empresas já maduras, claro, nenhuma empresa nasce madura, mas eles já estavam mais maduros. Quando já está maduro, para crescer um pouquinho, é muito mais sofrido e muito mais complexo do que quando está no início, né? Porque tudo é novidade, tudo vai trazer um retorno muito perceptível. Agora, quando a grama já está paradinha, cada centímetro a mais ali é bem mais complexo mesmo, é difícil de ser monitorado e tudo mais. Vocês já tinham ali um desenho e uma estratégia, né? Porque você falou, a gente já tinha começado, não estava ainda com essa performance que está e nem com essa escalabilidade, mas... E quando a gente, eu acho que uma das grandes dificuldades aí que o pessoal pode estar se perguntando é, cheguei no momento ali que eu tenho um ambiente, vamos chamar ali de maduro, minimamente maduro. Eu tenho oportunidades, mas por onde atacar, né? Ou seja, como que foi esse processo de identificação, decisão e implementação dessas ações com inteligência artificial e machine learning para serem instaladas? E como que isso aconteceu em parceria com a GAVB? Assim, como vocês identificaram esse processo, desenhar essa estratégia e como a GAVB teve envolvimento nisso? Boa. Então a gente tinha ali, né, toda a nossa esteira de books, lembrando que a gente é um banco, então boa parte do que a gente faz em todas as etapas ali envolvem muito dado, muita inteligência onboardada ali no caminho, e a gente tem uma série de modelos que são críticos para o negócio, então que vão desde se a gente aceita ou não um risco, até qual é o tamanho desse risco que a gente aceita ou não para um cliente. Tá? Então a gente tinha alguns modelos bastante críticos que rodavam ali na nossa plataforma. O que a gente tinha, né, de expectativa ali, de desafio e por onde a gente migrar, né? O que a gente esperava. Cara, eu preciso entregar esse modelo mais rápido, eu preciso conseguir processar mais informações, eu preciso conseguir personalizar melhor este modelo, preciso conseguir fazer estes ajustes cada vez mais rápido. Então a gente acabou optando na hora de priorizar ali, junto com já aí todo o time da GAVB, que de novo já conhecia os modelos, conhecia os books, então já estava todo mundo muito familiarizado com a estrutura de negócio também. Não fomos em busca da redução de custo inicialmente, nem na redução de código inicialmente. A gente aproveitou para buscar o aumento de performance. Então, como que eu melhoro performance de um modelo, como que eu consigo agregar mais informação e fazer ele processar mais rápido, como que eu consigo melhorar um KS, enfim, como que eu consigo melhorar a performance de um modelo ali. E aí, obviamente, que a gente lançou o desafio para a GAVB e falou, cara, façam isso baixando o custo. Como que eu reduzo o custo de processamento em cloud, como que eu reduzo o meu custo de aparelhagem toda aqui, enfim.
e melhoro a minha performance, e a gente deu uma aula, né? Ficou bem bacana, eu acho que o objetivo foi muito bem atendido. Agora, muito interessante na sua fala é isso, né, cara? Muitos líderes aí de mercado que tratam com tecnologia, falta um pouco, acho que, desse ponto que você tocou, que é a estratégia. Porque, né, falar assim, primeiro, eu não quero sair reduzindo código, reduzir custo, eu quero primeiro melhorar minha eficiência, a minha performance. E isso vai vir de uma forma colateral, né? Positiva, mas colateralmente. Se eu melhoro minha eficiência e minha operação, eu vou reduzir custo, eu vou utilizar cloud melhor, eu vou ter otimização de gastos e todo mundo, acho que, fica feliz ali. Mas eu acho que estratégia é essa palavra. Acho que vocês foram muito estratégicos e a gente teve a felicidade de ajudá-los a responder as perguntas que essa estratégia colocou na mesa aí. Então a gente sabe que, no mundo, né, a maior parte dos dados eles são gerados, são não estruturados, e o volume existente hoje em dia no mercado, ele foi gerado há menos de 3 anos, né? Então, ou seja, é uma curva exponencial crescente de dados. Os principais desafios das empresas hoje, ainda mais empresas de grande porte, como o Banco Carrefour, é coletar esses dados, mas não só coletar, né? Os dados por si não dizem nada. Você tem que saber armazenar, processar, manipular, e todo um software que vai conseguir trazer insights a tempo útil para poder fazer o quê? Para poder disponibilizar para o usuário tomar decisão e colher resultado, né? Até a nível internacional, né, dados de um relatório do State of AI in Enterprise 2021, da Deloitte, mostram que mais de 80% das empresas consideram IA e Machine Learning como uma prioridade estratégica, de fato, né? O Machine Learning é a técnica estatística que extrai de grande volumetria de dados, que são coletadas aí diariamente essas volumetrias, extrai delas aí o que precisa a tempo hábil de ser tomada uma decisão. E os objetivos, né, dessa decisão, de focar e aproveitar as estratégias e vantagens competitivas, insights das tecnologias, vem para, né, de encontro com crescimento e inovação, ou seja, pilares bem importantes do negócio de qualquer empresa diante desse novo mercado. E, apesar disso, muitas organizações enfrentam obstáculos. A gente sabe, como falta de, por exemplo, talentos especializados, um mercado muito competitivo na área, inclusive de tecnologia, que gera um turnover elevado, complexidade de integração nas tecnologias, que por si só elas ficam extremamente, né, diversificadas, e no final do dia, para ter essa escalabilidade, tudo tem que conversar, né? Então, a operação tem que se falar como um todo. Não dá para ter vários nichos de dados e querer que isso performa nessa estratégia sua que você comentou. Então, a gente queria um auxílio dele aqui. Como que as organizações podem adotar estratégias para superar os desafios relacionados à integração de IA, inteligência artificial e machine learning nas operações que elas já têm? Qual dica que ele pode dar aí para as organizações? Tem algumas máximas de mercado que valem para qualquer área, e inteligência artificial não é diferente. Então, eu acho que a primeira dica que eu daria, assim, para qualquer um que está querendo que quer falar de inteligência artificial, faça o básico bem feito. Inteligência artificial é poderosíssima hoje. O poder computacional que a gente tem para processar dado em GPU é um negócio absurdo, né? Se vou trazer só uma curiosidade, a NVIDIA, que é a empresa que faz as GPUs ali, que, por exemplo, a gente usa para processar GNIA e outras tecnologias, a OpenAI usou 10 mil GPUs por alguns anos, acho que 3 ou 4 anos, para conseguir treinar o GPT-3, né, o modelo do GPT-3 ali na internet, para criar todos os parâmetros. A tecnologia, o hardware já evoluiu tanto que hoje a NVIDIA refez o teste, e com as mesmas 10 mil GPUs eles treinam a mesma quantidade de parâmetros do GPT-3 em 4 minutos. Processamento não é mais a capacidade de processamento de máquina não é mais o desafio, cara. O desafio passa a ser como a gente usa isso de maneira inteligente, porque obviamente não é barato ter um maquinário desse trabalhando a seu favor. Então, de novo, o básico bem feito, e foi um trabalho que a gente fez aqui muito estruturante, integrar as origens, trazer esse dado, fazer uma curadoria do dado que você vai usar nos modelos, tratar esse dado ali nas camadas, então fazer uma primeira limpeza, fazer um trabalho de governança, garantir que esse dado, que esse metadado estejam catalogados, padronizados, para daí a gente jogar isso para dentro de um modelo. Qualquer coisa que você coloca em escala com o potencial de inteligência artificial vai ser escalado numa velocidade absurda. E se o seu dado estiver ruim,
se o seu dado não tiver bem cuidado, bem tratado ali, você vai escalar resultado ruim, você vai conseguir trazer só resultado errado, modelo enviesado, enfim, você vai escalar a sua dor de cabeça. Então, minha primeira dica ali, meu primeiro conselho para quem quer falar de inteligência artificial é: olha para os seus dados, vejam como seus dados estão. Eu sempre falo que assim, modelo, você pode fazer o melhor modelo possível. Se a entrada é ruim, é igual um suco. Se você pegou uma fruta podre, faz o suco do mesmo jeito, mas não vai ficar um bom suco. Então, tem que ter uma entrada boa para você ter uma saída consistente. Perfeito. E acho que como uma segunda dica ali, uma dica complementar aí pra gente ir mais para uma linha estratégica, saiba o que você quer fazer. Eu recebo aqui inúmeras, por semana, sem brincadeira, uma dezena de empresas que fazem chover, faz café, o cara faz qualquer coisa com inteligência artificial agora. Todo mundo, qualquer coisa, bota lá que faz inteligência artificial para tentar surfar uma hype, porque é uma onda, né? Tá no momento, de fato. A gente teve um evento do Gartner, que é um dos mais conceituados de Data Analytics aqui no Brasil, e na frente de todas as palestras tinha que ter o nome AI. Assim, praticamente todas as palestras, nem ia falar de AI, mas tinha que colocar o AI ali para chamar o público para dentro da palestra. E quando a gente fala de AI, de inteligência artificial, a gente está falando de um universo de possibilidades. Eu tenho desde de inteligência artificial básica ali, de modelagem estatística, de fazer uma regressão linear, de fazer uma árvore de decisão, por exemplo, entrar numa área de deep learning, de machine learning, até cair para LLM, para modelo multimodal, enfim. E aí a gente tem uma infinidade de opções que vão desde automatizar um processo até atender um cliente de maneira humanizada na ponta, desde de melhorar uma performance de aquisição de modelo, por exemplo, de campanha, né, de cliente, até organizar um processo de busca de conhecimento. Hoje tem muita empresa fazendo isso, de organizar todo o seu portfólio de produtos usando uma GenAI para que as próprias, internamente, as áreas consigam pesquisar sobre um produto, enfim, ter uma base de conhecimento ali com Generative AI respondendo. Então, quando você fala, cara, minha empresa quer fazer AI, meu conselho é: entenda do que você está falando, entende o que é AI primeiro, e veja ali da lista da gama de oportunidades que a gente tem com inteligência artificial, quais fazem sentido para ti como desafio, porque aí você vai poder construir uma pirâmide sólida de infraestrutura, né? Então eu preciso ter infraestrutura para suportar o que eu quero fazer de inteligência artificial, depois eu preciso ter uma camada de dados, então meu dado precisa estar maduro, eu preciso ter dado suficientemente bem tratado para fazer isso. Eu tenho que ter uma camada de observabilidade, uma camada de monitoramento do que eu estou fazendo com o modelo. Europa agora já sancionou, já está valendo o AI Act, então a inteligência artificial já está regulada, a gente já está discutindo isso no Congresso aqui, e a parte de governança e a parte de observabilidade inevitavelmente serão obrigatórias para todo mundo que quiser trabalhar com inteligência artificial. Isso vai ser regulado, que nem é com LGPD ali e outros assuntos. Mas isso é tema para outro podcast, a gente vem um dia só para falar de AI Act aqui. Enfim, você tem que ter essa camada de governança e de observabilidade, e você precisa ter a sua camada de aplicações na ponta também, preparada para receber a inteligência artificial. Então, sem ter uma estratégia clara de para onde você quer, muito provavelmente você vai gastar uma tonelada de dinheiro e não vai conseguir entregar valor na ponta. Eu acho que um bom ponto é assim, tem que entender a AI, tem que entender a sua dor, entender aonde você quer chegar, e assim, a IA é a melhor solução para essa minha dor. Não é porque a IA tá no hype da onda tal que eu tenho que resolver com a IA. Às vezes a IA não é a melhor solução para essa minha dor. E não é porque todo mundo tá usando que eu tenho que usar também. Eu tenho que usar o que é melhor pro meu momento ali, para aquela dor. Ainda só explorando um pouco mais esse ponto, sobre os riscos do uso de inteligência artificial e machine learning. Vamos assumir, por exemplo, que a parte de entrada de dados está ok, por exemplo. O que você monitoraria, ou quais são os pontos de atenção
que ainda, né, nem tudo são flores, né? Pô, tem uma IA, então agora meus problemas acabaram. Não. Quais pontos de atenção você traria, uma vez que você tem aí, pô, eu tenho na mão um cockpit com vários modelos. O que tem de atenção ainda que pode ser um risco para as empresas estarem monitorando ou estarem de acordo? A gente tem olhado aqui principalmente 2 pontos, tá? Questão de custo. Tudo isso aqui que a gente está falando é lindo, quando a gente fala de escala, de cloud, é maravilhoso, mas não é de graça, não é baratinho. Né? Se você está vendo por esse mundo com a ilusão de que você vai fazer um modelo com 20 mil reais por mês, desculpa, galera, você vai se decepcionar, não funciona assim. A cloud, ela não tem freio de custo. A gente é que tem que colocar esses freios. Então, se você fizer qualquer besteira ali no meio do caminho, se você não tiver uma esteira de FinOps olhando para esta questão de custo, provavelmente você vai ter uma surpresa péssima quando chegar ali a fatura no final do mês. E o outro ponto que a gente está começando a trabalhar muito mais forte agora é em modularizar os modelos na esteira lá de MLOps que a gente montou e colocar uma ferramenta de observabilidade nessas camadas onde a gente entende que tem transformações que são relevantes para o negócio. E aí eu começo a garantir que o modelo está rodando de maneira certa e principalmente já estou com a cabeça pensando sim, em regulação, principalmente onde a gente tem machine learning, em conseguir ter algumas travas de explicabilidade. Como que eu consigo explicar por que aquele modelo de machine learning tomou aquela decisão, porque a gente sabe que em algum momento aqui mais para frente não deve demorar para acontecer, eu vou ser cobrado pelo regulador de explicar como eu tomei essa decisão. Então a gente já está começando a se preparar para conseguir responder esse tipo de demanda. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre, né? Vamos falar então dos resultados. A gente já falou do case, já falou dos riscos, né? Já falou da estratégia adotada, mas a gente ainda, né? Apesar do Paulo já ter dado um spoilerzinho para a gente, vamos falar dos resultados realmente alcançados, já que esse foi um caso de sucesso muito bem desenhado, estratégico. Vamos falar dos casos. Então, os avanços aí da inteligência artificial e do machine learning, muito potentes, o bastante para conseguir realmente fazer as empresas atingirem o que elas almejam ali. Então, investir em tecnologia realmente é mirar nessa eficiência operacional. Quais são os indicadores chaves de desempenho que as organizações devem se atentar na hora de avaliar o sucesso de uma implementação de IA e ML? A gente tem que monitorar ali, obviamente, né, enquanto tecnologia, alguns indicadores que são mais técnicos ou tecnológicos, então de custo, performance e eficiência de modelo, mas uma das lições que a gente aprendeu aqui no Carrefour e segue fortemente é a monitorar um negócio impactado e os resultados de negócio, como a gente consegue extrair um indicador dos modelos ou da AI mais direcionadas aqui para o negócio mesmo, né? Como que eu garanto que, por exemplo, um modelo que atue lá no onboard, na aceitação de um cliente, está de fato performando, e não só performando quando eu digo performance, que o KS está bom ou que o resultado do modelo está bom. Como eu olho na linha do tempo aqui, depois na distribuição desse cara na minha carteira e garanto que o cliente que eu estou trazendo usando este modelo, ele é melhor do que o cliente, por exemplo, que eu trago por um canal que não usa esse score para aceitar, né? Como que eu mostro que ele está melhor que o meu grupo controle? Enfim, como que eu garanto que o cliente que eu estou conseguindo trazer usando inteligência artificial, ele performa na carteira melhor do que o cliente que eu não uso? Porque no fim do dia é sobre isso. Não é uma ciência exata, eu óbvio, me cerco por todos os lados, mas ninguém pode falar que, não, você bota esse modelo que você vai trazer o melhor cliente, esse cara vai te trazer o melhor resultado na ponta. A gente faz o máximo possível para garantir isso, mas no fim do dia a gente está lidando com gente, não com número. Né? O computador ele toma a decisão baseada em uma série de premissas, mas nenhuma delas garante que porque a Paty fez isso ontem, ela vai fazer isso hoje e vai continuar fazendo isso hoje e amanhã. Isso que eu ia falar, as pessoas não são constantes, elas são vivas, então ela pode ter oscilação. No passado fui bem, agora eu tô mal, no passado fui mal, agora eu tô bem.
É isso, então a gente monitora essas duas camadas, né? Monitora uma camada de tecnologia para garantir sim que a tecnologia, custo, esteja tudo sob controle, mas a mais importante, inclusive, é olhar para o negócio que está sendo impactado e garantir ali o resultado no número de negócio. E quais são os resultados aí que a gente conseguiu alcançar por essa parceria na jornada de transformação nesse projeto em específico? Quais indicadores você poderia compartilhar aí com os nossos ouvintes, ô Rusa, para poder falar quão importante foi para vocês e como isso tem impactado positivamente aí dentro do Banco Carrefour? Boa. Eu consigo trazer aqui algumas informações do nosso painel técnico, dos números de negócio da companhia. Eu não posso soltar, senão eu vou ficar de castigo. Mas tecnicamente, em linha com aquilo que eu já falei no primeiro, então a gente teve essa redução de código, e quando a gente fala de redução de código, é redução de tempo de manutenção, então a gente reduziu lá mais de 90% a quantidade de código escrito. Isso baixou uma manutenção, para vocês terem uma ideia, tá? Uma manutenção de código que levava em média 15 dias para ser feita na esteira antiga, ela leva hoje alguma coisa em torno de 4 horas para ser feita na esteira de MLOps que a gente tem. E aí eu tô falando de 4 horas para alterar o código, testar em homolog, subir para produção, entrar para a esteira de deploy e estar em produção. Subir ali, submeter, cumprir os requisitos, ela entra em produção e pronto. A gente teve uma redução ali de aproximadamente 88%, a gente monitorou o número desse mês, foi esse, tá? 87,95% no custo em comparação com a cloud que a gente estava anteriormente. É uma redução de grana gigante. E aí a parte mais bacana é que a gente está com quase 20% a mais de volume de dado. E eu dobrei a quantidade de variáveis no meu book. Então, quando a gente fala, que aí a gente amarra todas essas coisas, né? Eu estou falando que eu reduzi 88% de custo, ao mesmo passo em que eu aumentei quase 20% a quantidade de dados que eu processo e dobrei a quantidade de variáveis que eu deixo disponível agora para os meus cientistas de dados poderem modelar aqui. Então, quando a gente soma todos esses benefícios, cara, hoje é a menina dos olhos aqui, eu brinco, eu tô quase fazendo uma camiseta com esses resultados, porque é difícil de acreditar, a gente olha assim, e de novo, né, a gente tá falando de resultados super expressivos numa migração de uma esteira de machine learning que já era muito boa, já era muito eficiente. A gente não tá falando de alguma coisa que a gente construiu do zero. Eu já estava na cloud, eu já tinha processo, enfim. E isso a gente está falando de melhoria de um processo que já funcionava bem, ficou ainda melhor com essa migração. Cara. Então, assim, os big numbers são esses. Aí a gente está muito, muito feliz com eles mesmo. E, cara, saiba que a felicidade de vocês é a nossa também, porque ter participado disso, além de ter sido um grande prazer, claro, né, a gente sempre almeja o sucesso no projeto, mas quando a gente vê um projeto, né, que é um projeto que vai atender negócio, mas ele nasce muito bem desenhado, e tem um parceiro que entende, isso acho que é fundamental, sem você ali, que é um cara-chave, que entende da estratégia, muito além do que só tecnologia empregada em resolver um problema, fica muito mais fácil de trabalhar. Todo o seu time ali foi fantástico, e a gente pode ter certeza que esse se não o maior dos grandes cases da história da JVB desses 10 anos aí, e tanto que a gente fez até o videocase ali, né? Então eu acho que isso é de fato para deixar marcado na nossa história um grande case que toca aí dados, toca uso de cloud, toca, né, esteira toca MLOps, que é um tema à parte cada vez mais importante nessa escala, né, nesse ganho de escala de dados e de uso das empresas e muito mais. Tá? Então, de fato, foi bem legal aí. Muito, muito bacana, Paulo. Muito obrigado aí por compartilhar com a gente esses dados aí, mas depois a gente busca, depois se puder compartilhar com a gente os outros, a gente ficaria feliz também, porque é de grande curiosidade. Então, esse foi mais um episódio da segunda temporada do Papo de Outlier, podcast da JVB, consultoria de tecnologia do Grupo Boticário. Aproveite para curtir e compartilhar
e ficar de olho nas nossas novidades. Teremos episódios novos a cada 2 semanas. Muito obrigado, Rus, aí pela participação, mais uma vez contribuindo de uma forma super ilustrativa e super inteligente aqui. Obrigado por nos dar essa chance de mostrar aos nossos ouvintes aí um pouco do seu trabalho e do que foi esse projeto. Eu que agradeço, portas sempre abertas aqui, contem conosco. Beleza? E convidar o pessoal aí que está nos ouvindo e nos assistindo, né, que agora tem a gravação do vídeo, para conferir o videocase que vai ser lançado em breve, está aí no link da descrição. Muito bem, pessoal. Quer saber mais sobre governança de dados, planejamento de projetos, inteligência artificial, machine learning, esteira de MLOps, tudo isso empregado para negócio? Fale com um dos nossos especialistas. Nosso time de ninjas em tecnologia estão à sua disposição, prontos para um bate-papo e para puxarmos uma primeira agenda para a gente ver como a GAVB, uma empresa referência no mercado, pode ajudar vocês, assim como a gente ajudou o Banco Carrefour. Será um prazer bater um papo e ouvir um pouco da história de vocês. Contem conosco.